Salve família, no vídeo de hoje eu vou falar como que eu iniciei no banho frio. Então roda a vinheta aí pra nós. Antes de falar como que eu iniciei no banho frio, eu vou contar um pouco da minha história antes de conhecer essa terapia do banho frio. Já começa aí dando uma curtida no vídeo, compartilha com alguém, comenta alguma coisa para fortalecer o canal também. Mano, seguinte, quando eu morava lá no Rio Grande do Sul, que eu estava estudando, fazendo a faculdade, eu estava passando por um processo de intoxicação alimentar e também algumas compulsões. E tudo isso me trazia alguns prejuízos, como por exemplo, eu sentia muito frio nas mãos e nos pés, a minha barriga ficava muito quente, minha pele era muito ressecada, eu ficava assim 3, 4 dias sem ir no banheiro, aí quando ia no banheiro para fazer lá o famoso número 2, eu sentia bastante dor, incomodava, era ruim para colocar lá para fora, né, não preciso nem falar o nome aqui. Então o que aconteceu, mano? No inverno, toda vez que chegava o inverno, esse frio que eu sentia nas mãos e nos pés, ele aumentava. Então assim, os 2 primeiros anos lá no Rio Grande do Sul, na época do inverno, cara, eu xingava todos os dias, falando, não, acaba logo o inverno, não quero mais, não aguento mais. Porque lá no Rio Grande do Sul a gente pegava, era 4, 3, 2, 1, já peguei 0 grau lá, ia dormir, colocava 2 cobertores, usava uma camisa de manga comprida, mais um moletom, uma calça, meia e mais 2 cobertas ainda para tentar se esquentar, né? Sendo que na verdade o que esquenta é o nosso próprio corpo, né? O cobertor ali, né? Claro que quanto mais impermeabilizado tiver ali o espaço entre seu corpo e o cobertor, melhor, porque o nosso próprio corpo produz o calor que nos aquece, né? Então o cobertor, ele serve justamente para cobrir e não deixar essa temperatura ir para adiante, né? Ir para longe. Então isso que nos aquece. Então, visto que eu já estava com tudo isso, mão fria, pé frio, que ficava mais frio ainda no inverno, chegava até a doer assim as juntas, intoxicação alimentar, dificuldade de ir no banheiro, né, constipação e tudo mais, eu comecei a procurar meios de reverter essa minha intoxicação. E foi através de um livro de um médico naturista, que é o Manuel Lezaeta, onde eu aprendi a técnica do banho frio. Ele é o criador da doutrina térmica, onde ele fala que todos os animais do planeta mantém sua temperatura estável e o ser humano é o único que vive desregulando as temperaturas. E também que nós, seres humanos, somos os únicos animais que conseguimos ter temperaturas diferentes em várias partes do corpo. Por exemplo, quando a gente machuca aqui o antebraço, a gente consegue criar um calor só no antebraço, a gente consegue criar um calor só na perna. E quando a gente está com febre também, a gente tem maior quantidade de temperatura elevada na região da barriga e também na testa. Aí ele explica os vários motivos disso acontecer, segundo a doutrina térmica dele, né? Segundo as técnicas naturais que ele utiliza para fazer os tratamentos das pessoas, né? Tratamentos holísticos e naturais. E um desses tratamentos, né, que é bem longo, assim, bem extenso, é a técnica do banho frio, que foi a técnica que eu iniciei. Claro que atrelada também com uma boa alimentação, né? No livro ele dá várias dicas, ele ensina muito sobre combinações alimentares, outras formas de se alimentar, né, que ele explica lá no livro, e que é muito boa. Então, começando na técnica do banho frio, ele falava assim, acorde pela manhã, tome um banho em temperatura ambiente, né, no caso frio, e volte para a cama sem roupa e pelado, no caso. É isso mesmo, voltava para a cama pelado e molhado, no caso, não sem roupa e pelado, porque sem roupa e pelado é a mesma coisa, né, Vitor? Voltava para a cama molhado e pelado. Então o que eu fazia? Acordava às 7 horas da manhã, mais ou menos, entre 6h30 e 7 horas da manhã, e tomei o meu banho gelado. Ressaltando que eu comecei essa terapia na época que estava um pouco depois do verão, mas ainda não estava frio, não tinha chegado o inverno ainda. E eu já fiz pensando assim, será que eu vou conseguir tomar banho frio quando chegar no inverno? Ou será que eu vou fazer só agora, eu vou conseguir me desintoxicar? Mas não, deu certo e no inverno eu tomei banho frio, inclusive todos os dias. E eu lembro até hoje que no último dia do inverno eu fiz questão de fazer uma postagem falando assim, ó, o inverno acabou hoje, todos os dias do inverno eu acordei pela manhã e tomei banho frio. Tomei banho frio com 7 graus, o meu recorde lá foi 1 grau de temperatura, eu acordei de manhã, tomei o banho frio e o melhor de tudo,
sem sentir frio. E família, essa semana eu disponibilizei o mini curso que eu montei falando sobre todas as técnicas que eu utilizei para ganhar essa resistência ao frio, para ter essa desintoxicação. E esse mini curso ele está na promoção, ele está saindo por R$30 só essa semana. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, se vocês tiverem interesse. Ele está saindo 2 cursos pelo preço de um. Você vai adquirir as técnicas do banho frio e as 10 leis naturais, que também é desse autor, desse livro, que eu falo cada uma das 10 leis naturais, segundo ele, falo o que ele tem a dizer sobre cada uma dessas 10 leis naturais e também falo como que é o meu agir em cada uma dessas 10 leis naturais. Esse mini curso das 10 leis naturais são 12 vídeos. O curso do banho frio, eles são 7 vídeos que vão se estender por alguns meses, porque você não vai tomar um banho frio amanhã e já ganhar resistência ao frio. Vocês vão ver aqui, eu vou continuar falando como que foi o tempo que eu demorei para ganhar essa resistência ao frio. Feito isso, então, perto do inverno, né, antes do inverno, eu comecei a acordar por volta de 7 horas da manhã, tomei o meu banho frio do jeito que ele ensinava, né, não é só entrar na água fria direto, tem que molhar primeiro as mãos e os pulsos, depois os pés e os calcanhares e pegar um pouco daquela água fria e jogar na barriga. Por que na barriga? Porque eu já falei que eu sentia muito calor na barriga e ele fala que todo problema de disfunção, que gera falta de saúde também, que gera algumas doenças, começa tudo aqui no intestino, aqui na região do umbigo, um pouco para baixo, ali no baixo ventre, na verdade, e essa região ali começava a ficar muito quente. Então você molha primeiro as mãos, que são as extremidades, molha os pés e depois molha a barriga. Pega água com a mão, joga ali na barriguinha ali. Quando joga na barriga, parece que a temperatura já vai meio que se distribuindo. Você passa a não sentir frio em outras partes do corpo, entendeu? Como se ali fosse o centro, né, onde começa ali a aumentar a temperatura, né? Pertinho ali da onde fica o fogo digestivo também. E quando você acorda pela manhã, depois de 7, 8 horas de sono, debaixo do cobertor, o seu corpo está todo quente, ou seja, ele está com a temperatura distribuída nas mãos, nos pés, você levanta da cama com o corpo todo quentinho. Essa é a ideia dele, que você entre no banho em temperatura ambiente, né? Não é frio, por isso que eu ressalto que eu não comecei no inverno, molhando primeiro as mãos e os pés, depois a barriga, para não correr o risco de um choque térmico também, porque aí o corpo vai, né, se conectando com a água ali e igualando na temperatura. Aí a ideia dele é justamente isso, doutrina térmica, resfriar a pele e depois fazer o seu próprio corpo produzir calor. Então com esse treino você vai mandando o seu calor de dentro para fora. Essa é a ideia, você esfria a sua pele e o seu próprio corpo esquenta e esquenta a sua corrente sanguínea, colocando para fora algumas toxinas também, entre outros fatores. Aí isso melhora a pele, porque também a pele esquenta, né, conforme você toma um banho frio e o seu corpo se esquenta sua corrente sanguínea. No geral, esquenta o seu corpo de uma forma geral. Feito isso, então, voltando para a cama, pelado, molhado, né, no caso ali, não molha muito a cama. No caso, quando eu comecei a fazer, eu pegava uma coberta separada, né? Porque dormia eu e a Lorena, aí a Lorena ainda estava dormindo. Eu pegava uma outra coberta, deitava e jogava a coberta ali em cima do meu corpo. Tem que ser a mesma coberta que você dorme, porque ela já está um pouquinho quente por conta de ser a noite toda. Então eu pegava essa coberta, uma nova, e a coberta que eu dormi junto com a Lorena, eu jogava por cima dessa e entrava ali debaixo e ficava. Quando eu entrei a primeira vez debaixo do cobertor quentinho, que eu tava com a pele fria, molhado, cara, foi a melhor sensação do mundo, porque nesse exato momento eu senti a minha temperatura sendo distribuída de forma uniforme, sabe? Parece que minha corrente sanguínea, ela fluía assim para os braços, para as pernas, vinha para a cabeça de uma forma uniforme. Eu sentia não só o meu coração pulsando, mas eu sentia também meus dedos das mãos, os dedos dos pés, tudo estava de uma maneira uniforme. Aí eu na hora regalei o olho e falei assim, caraca, o negócio funciona mesmo, é muito bom. E o que que acontece? Eu ganhei uma resistência ao frio no outro dia, como eu falei aqui, não é do dia para noite. Depois de uma semana eu já estava um pouco melhor, né? Já tinha meio que adaptado, não tinha adaptado ainda, meio que adaptado. Eu continuei fazendo isso, eu fiz por 15 dias essa técnica de tomar o banho frio e voltar para a cama pelado e molhado e ficar ali por, em média, de 15 a 30 minutos. Ele falou que não poderia passar de 30 minutos,
porque senão já começa a gerar preguiça também, né? O corpo precisa sair dali. Então acabou ali a técnica do banho frio, era só seguir o baile na vida normal. Aí eu ia, levantava, trocava de roupa, né? Colocava a coberta para secar. Por incrível que pareça, tava frio, né? Era inverno, mas dava para secar porque tinha o sol ainda em alguns dias. Pouquinha luz natural, pouquinha luz de sol, mas era o suficiente para deixar a coberta lá algumas horas e ela secar. Como eu disse, não molha muito, era só pequenas gotinhas que fica ali no corpo, né? Porque se você acaba de tomar um banho e dar uns pulinhos, você tira bastante água do corpo, e a ideia dele é justamente não se secar, é deixar que o seu próprio corpo faça esse processo de secar, esquentando. Aí após os 15 dias eu comecei a colocar em prática outras técnicas que ele ensinou no livro. Ele ensinou mais de 6 técnicas diferentes, inclusive ele tem uma técnica também de como utilizar o banho morno como antes de dormir para dar uma relaxada também. Tem uma técnica de tomar banho morno ali nas regiões das genitais para ganhar uma melhor circulação ali, quem tiver com problema de libido, falta de ereção também. Eu ensino todas essas técnicas nesse mini curso que eu falei, que está aqui na descrição do vídeo, que está na promoção só essa semana, está saindo por R$30 e você ainda leva mais um outro curso que eu já falei, que é as 10 leis naturais, e nele eu ensino todas as técnicas. A técnica de utilizar o pano com água fria após atividade física, né, que sua pele está suada, como começar a passar, por onde começar, né? O que fazer, durante quanto tempo, porque cada técnica é uma técnica. Se eu for falar todas aqui, eu vou gastar muito tempo no vídeo. Então depois dos 15 dias eu parei, né, como eu falei, de tomar o banho e voltar para a cama pelado e molhado, eu comecei a fazer a segunda técnica, onde envolvia uma atividade física depois de sair da cama. Aí eu tinha que fazer alguma atividade física que consistia em fazer o corpo suar, né? Suar por completo, braço, perna, barriga e todo, porque aí começa também a desintoxicação. Ele fala que uma das melhores desintoxicações que existe é através do suor, através da atividade física, onde você coloca o corpo para trabalhar, ele começa a gerar calor, energia de uma forma uniforme também. Aí já vem inúmeras técnicas, já vem outras técnicas que eu falei que tem aqui, que pode ser feita depois da atividade física, tem técnica que pode ser feita antes da atividade física, tem técnica que você faz de tarde, no período da tarde, que eu explico lá no mini curso por que de ser à tarde, que não precisa de atividade física. Tem com pano e com balde também para começar. Eu dou a dica de como você começar, caso você não queira fazer como eu, entrar direto no chuveiro molhando os pés, as mãos, a barriga e depois o resto do corpo. Tem uma outra técnica também que é mais fácil ainda para você começar a ganhar essa resistência. Claro que você vai demorar um pouco mais, né? Eu demorei, por exemplo, 15 dias para partir para a segunda técnica, mas se você fizer essa inicial, você pode demorar aí, sei lá, 21 dias, que são 3 semanas, ou um mês, e tá tudo certo também. O negócio é você ir sem pressa, porque quanto melhor a gente fizer essa melhora de forma gradativa, ó, show de bola. Aí a gente vai construir a nossa saúde e vai ter nela uma base firme, assim que é excelente. Por isso que eu falo, eu demorei 15 dias para sair da primeira técnica e demorei mais 2 meses e meio, mais ou menos, para sentir assim que eu tava, ok, na técnica do banho frio, que foi aí que chegou o inverno e aí eu só dei continuidade. Eu lembro que depois de 2 meses, mais ou menos assim, quando eu tomava o banho frio, sem voltar para a cama depois do banho frio, eu desligava o chuveiro, eu olhava assim pro meu ombro, assim, pro meu peitoral, pro ombro, saía uma fumaça. Por quê? Porque tava frio, né? Tava tipo assim, 7 graus, 10 graus, eu tava tomando banho frio e o meu corpo ele tava quente. Então o meu corpo ele esquentava muito rápido aquela água e saía uma fumacinha do meu corpo. Aí sim eu vi que eu comecei a ter a diferença, que começou a melhorar a minha pele, a minha saúde. Realmente depois desse segundo mês pra frente, eu comecei a ver que a minha pele parou de ficar ressecada, começou a ficar mais bonita, eu comecei a ficar com mais disposição, eu já estava indo no banheiro todos os dias, né, já não estava mais ficando constipado, minha disposição melhorou, eu não estava sentindo mais frio nas mãos e nos pés, a temperatura começou a ficar de forma uniforme, e todo esse aprendizado, que foi aí em média 5, 6 meses mais ou menos ao todo, só praticando, né, todas as técnicas
de terapia me fez observar muito o meu corpo, tanto na questão de alimentação, de atividade física, em questões de temperatura, né? Observando a natureza também, a gente tem determinados momentos de temperatura mais elevada durante o dia, por exemplo, ao meio-dia, à noite sempre é mais frio, isso todo dia, só que a gente não presta muita atenção nessas variações, a gente só quer saber, hoje tá calor, beleza, ótimo. Agora nós estamos no inverno, tá frio, ruim, né? A maioria das pessoas não gosta do inverno, a maioria gosta do calor. Disse a maioria, não todas. Então a gente passa a não perceber isso. Porém, eu com essas técnicas, eu passei a observar a todo instante isso. Depois de alimentar, antes de alimentar, observar o corpo, observar a temperatura durante o dia, quais alimentos me ajudavam a mais manter a temperatura, quais que me refrescava mais. Aí os alimentos que refrescam mais, eu dou prioridade quando está verão, quando está calor, quando está inverno, eu como os alimentos que eu sei que mantém mais essa estabilidade térmica no meu corpo, mas tudo isso é no sentir, e esse sentir começa já na primeira técnica, quando você vai para a cama com o corpo frio e vem no cobertor, aí passa a sentir todo o corpo, toda a temperatura no corpo, e aí começa a observação, daí para frente é observação atrás de observação todos os dias, para ter o aprendizado. Como eu disse aqui, não é, o humano toma banho frio, tem uma resistência ao frio, eu vou tomar um banho frio, vou ficar assim também amanhã. Não é, como eu já falei aqui, não é da noite para o dia. Eu demorei de 2 a 3 meses para perceber que eu tava com a resistência ao frio da hora, tá ligado? Depois disso, outra coisa que eu fiz maneira também, maneira sim, né, mano, tem que tomar cuidado, foi sair para correr no frio sem camisa e só de bermuda. Fazia parte de uma outra técnica que não é a do banho frio, né, mas ele tem outras técnicas que eu ensino no mini curso de se expor ao frio quando tá no inverno, assim, por exemplo, ficar um pouco do lado de fora de casa meditando só de camisa e bermuda, alguma coisa assim. Só que quando eu fiz isso, eu já tava com a resistência ao frio por causa do banho. Eu saía para meditar de noite antes de dormir, eu ficava do lado de fora de casa assim 20, 30 minutos meditando sem camisa e de bermuda. Por quê? Porque eu já tinha passado por esses 3 meses que eu falei que foi adaptação para mim e já estava com essa resistência ao frio. Então foi ok aí sim eu vi que eu estava da hora na resistência do banho frio. E depois, bem depois disso aí que eu comecei a divulgar o banho frio, que mais pessoas começaram a aderir. Por exemplo, nas redes sociais, quando eu comecei a falar, que as pessoas viram que realmente, né, os meus destaques lá, os stories, as publicações que eu fazia, que tem a temperaturazinha que dá para colocar lá no stories, eu colocava que estava sem camisa, fazendo treino, correndo, aí as pessoas viram e começaram a ter interesse também em praticar o banho frio. Sem contar também que o banho frio ele tem um excelente benefício ao fazê-lo pela manhã, não só para criar essa resistência ao frio, né? Porque o que eu estou falando aqui é da resistência ao frio que eu quis criar através dessa terapia. Só que se você acorda pela manhã e toma um banho em temperatura ambiente ali de 2 minutos que seja, só molhando todo o corpo mesmo, já é benéfico para o dia todo, porque você se sente com mais disposição, sente mais concentração, enfim, o seu dia, o seu corpo, ele melhora de uma forma geral. É muito bom também, fechou? Então, família, esse foi o vídeo aí eu explicando como que é a terapia que eu fiz do banho frio e como que eu iniciei na terapia do banho frio. Vou falar mais uma vez, o curso ele tá aqui na descrição, mini curso, a terapia do banho frio, como iniciar na terapia do banho frio. E se você gostou desse vídeo aqui, não esquece de curtir, não esquece de comentar também se ficou alguma dúvida, alguma pergunta que você tenha a fazer, deixa aqui nos comentários que eu vou responder futuramente. Compartilha com alguém, com algum amigo, com alguma amiga, com um familiar, com alguém que você acha que vai ser interessante, que vai querer fazer essa terapia do banho frio. Se você quiser fazer também, comenta aqui, eu vou tentar, para eu saber que você assistiu o vídeo até o final, para saber que você vai tentar a técnica do banho frio também. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, para fortalecer o canal, para fazer o canal crescer, como eu sempre falo, né, mano, fortalecer o trampo meu e da Lorena aqui. E como eu sempre falo também, família, salve, salve e um fortíssimo abraço.